Olá! Agora nós vamos fazer uma análise gráfica dos limites laterais. Eu tenho aqui uma função, uma f de x, e nós vamos verificar se essa função tem limite no ponto A, ou seja, nós vamos calcular limite da função f de x com x tendendo a A, analisando o gráfico que está aqui ao lado. O que nós podemos observar? Nós vamos fazer análise de limites laterais, à medida que x se aproxima de A pela direita. Então aqui nós estamos calculando limite de f de x com x tendendo a A pela direita. À medida que x se aproxima de A, o que nós detectamos no comportamento da função? Nós detectamos que a função se aproxima de L, né? Indo pela direita, você tem uma função crescente, aqui um comportamento de função crescente, e à medida que x se aproxima de A, a função tende, o y tende a esse valor L. Então nós podemos dizer que o limite dessa função, pela direita, vale L. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo com x tendendo a A pela esquerda. Então nós vamos calcular limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda. Novamente, quando nós analisamos o comportamento dessa função, nós verificamos, à medida que nós nos aproximamos de x pela esquerda, com valores menores que a função tende a L. Você tem claramente, verifica esse comportamento claramente através dessa reta, né? Ela está se direcionando aqui para o ponto onde nós temos y em L. Então, o limite pela esquerda dessa função é L. Então, nós podemos afirmar, limite da função com x tendendo a A é igual a L. Essa função tem limite e o limite dela é L. Agora, novamente, nós vamos fazer a verificação, né, de uma função f de x com x tendendo a A. Então, vamos verificar aqui o comportamento dessa função quando x tende a A pela direita. Vamos vir com valores maiores. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Limite da função f de x com x tendendo a A pela direita. O que acontece? Nós verificamos que à medida que x se aproxima de A, nós temos aqui o comportamento dessa reta, poderia ser uma curva, mas aqui no caso é uma reta. À medida que x se aproxima de A, o y tende a esse valor, que aqui está denominado como L3, né? Então nós podemos afirmar, a função tende a L3. Então vamos anotar aqui, L3. Agora nós vamos fazer a verificação do limite da função f de x pela esquerda, ou seja, limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda. Bem, quando nós tentamos verificar o comportamento dessa função com x tendendo a A pela esquerda, nós verificamos que à medida que x se aproxima de A, nós temos aqui nessa reta um comportamento muito claro. A função se aproxima de L1, né? Ela está muito em um comportamento de função crescente se aproximando de L1. Então, nós podemos afirmar que quando x tende a A pela esquerda, a função tende a L1. Portanto, essa função não tem limite, porque os limites laterais são diferentes. A função só vai ter limite se coincidir, se realmente, né, ela tender para um mesmo valor. E é interessante observar que essa função, o f de A, o valor dessa função no ponto, é um terceiro valor, que não é nem o L1 nem o L3. Quando eu substituo o A na função, aqui um intervalinho fechado, a imagem desse valor é o L2. Então, a função existe no ponto, né, no valor L2, e que não coincide com os limites laterais, portanto não tem limite. Então é assim que você pode utilizar limites laterais para análise gráfica de limites.